Então, eu queria conversar um pouquinho. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui a música. Queria conversar um pouquinho sobre o tema do vídeo de agora, né? Que diz o seguinte: famosos são marionetes. Quanto maior o status da pessoa, né? Menor é o nível de consciência que a mesma tem. Muitas das vezes, né? Por que eu estou fazendo essa crítica, né? Qual é o objetivo por trás de eu estar abordando esse tema, né? Primeiramente é como se fosse uma força provocativa, né? O que eu quero dizer é que dentro dessa nossa sociedade, né, existem pessoas que usam e as que são usadas, né? E eu não estou falando disso apenas no sentido de matéria da coisa, né? Não estou falando disso no sentido corporal, físico e social da coisa. Estou querendo dizer que isso vem de dentro para fora, do micro ao macro, né? O que eu estou querendo dizer é que existem certas leis, certas ordens e hierarquias militares que manipulam a sociedade e os indivíduos, tanto aqui como em outras esferas, né? Ao que tudo indica, né? E por que as pessoas famosas são marionetes, né? O engraçado é que eu fiz uma reflexão aqui. Então, é como se o sistema ele transformasse a fama em controle, em ego e distração, né? O sucesso público, em muitos dos casos, né, ele não vem de uma expansão de consciência, ele vem da domesticação da consciência dos indivíduos, né? É por isso que eu já tive algumas experiências, por exemplo, em ambientes de trabalho, né? Eu acho que muita gente que já teve uma carga de CLT, né, já teve uma carreira ali CLT ou já esteve próxima de ambientes corporativos, a gente vê como funciona, né? É sempre uma disputa de ego, é sempre competição para todos os lados, né? Você sempre tem que se provar, sei lá, você sempre tem que se provar e sempre tem aquele pensamento que você deve algo para pessoas que nunca acrescentaram nada na sua vida, né? Você já nasce devendo, basicamente, né? Principalmente quando você está à margem da sociedade, né? Principalmente quando você pertence a grupos menos favoráveis, né? Esse sistema de controle ele fica ainda mais evidente, mais impregnado nos indivíduos, quanto mais baixa é a reputação que o mesmo tem dentro dessa sociedade, né? E quando a gente fala que os famosos eles são marionetes, né? É muito difícil para as pessoas que não conseguem enxergar fora da caixa, conseguem pensar fora da caixa, fora de uma bolha, que eles de fato são controlados, né? Que eles são marionetes de algo maior. Por quê? Porque a gente vê na mídia, vê na televisão, a gente vê nos programas de televisão, em propaganda, até mesmo, sei lá, tem famoso que é. Sei lá, tem famoso que é personagem de jogo, de videogame, né? Mas aí que tá, né? Toda essa mídia, todo esse sistema de consumo, todos esses produtos que são vendidos para as massas, vendidos para a população no geral, eles nada mais são do que formas de cegar os indivíduos, né? Fazer com que os indivíduos pensem ainda menos. E são feitos para massagear ego, cara. Eles são feitos unicamente para deixar as pessoas presas em repetições, na própria zona de conforto, presas em opiniões completamente ignorantes, né? Que na verdade nem opiniões são, porque a pessoa ela sequer parou para pensar, para desenvolver uma opinião pessoal, né? E cara, o controle ele tá em todo lugar, né? Ele tá na música, ele tá nas tendências, nas redes sociais, né? Redes sociais, inclusive perigosíssimas, né? Que incentivam as pessoas
a sempre buscarem um ideal de vida perfeito, né? Sempre incentiva as pessoas a buscarem uma aparência perfeita, uma aparência sempre padronizada para se encaixar aos moldes da sociedade, né? E outra coisa também, às vezes tem uma sexualização extrema, né? Muitas das vezes vulgar e até mesmo antiética. E as pessoas aplaudem, bate palma, né? Isso só cria vícios, só cria ainda mais amarras, só cria ainda mais prisões mentais, prisões de consciência, né? Então, quando eu faço essa crítica de que os famosos são marionetes, é tanto uma crítica de convivência para com o próximo, né? Que em qualquer lugar que a gente colocar o pé, qualquer lugar que a gente for, principalmente se tratando de ambiente profissional e corporativo, a gente tem que ter em mente que é uma competição, né? A gente tem que ter em mente que não existe amizade nesses lugares, né? Porque as pessoas, elas querem os holofotes unicamente para elas, né? Para elas mesmas. Elas querem sair por cima, elas querem ter o controle de tudo, né? Então é muito comum que um puxe o tapete do outro, é muito comum que um invente fofoca do outro, né? Dá 3 tapinhas nas costas, mas depois tá lá difamando, metendo o pau na pessoa, né? Em ambiente corporativo dificilmente existe amizade, dificilmente existe uma empatia genuína, né? Porque podem ter certeza que a primeira oportunidade que alguém tiver de puxar pelo tapete, eles vão, cara, sem dó nenhum, né? Porque o que importa é o ganho pessoal. O que importa é você manter seu status, é manter a sua reputação lá em cima, né? É manter a sua zona de conforto, manter seus ganhos, manter a forma com que você é visto pelos outros, né? As pessoas, elas nem vivem para elas, cara, elas vivem unicamente para os outros, né? São débeis mentais, né? São retardados que acham que a vida se resume unicamente aqui, né? São pessoas que não têm a mínima compreensão do que existe além, né? Porque são consciências muito pouco elevadas, muito pouco evoluídas, né? São realmente pessoas presas ainda à matéria, presas à carne, né? Que se importam unicamente em ostentar, em possuir, em exibir. Em exibir coisas que muitas das vezes elas nem são, né? Porque elas passam a vida inteira sem sequer descobrirem a verdadeira essência, né? Então, cara, a gente vê que quando o padrão de vida de uma pessoa aumenta, né, é muito comum que ela mude completamente o círculo de amizade, ela mude até mesmo o linguajar dela, ela muda o jeito que ela se veste, né? Sempre vai mudando, sempre vai trocando, muda de dentro pra fora, né? Muda de dentro pra fora, e mesmo que exista essa mudança, mesmo que a pessoa se sinta um rei, se sinta um líder de alguma forma, sempre vai ter algo acima, né? Sempre vai ter algo acima, e a fonte disso tudo, ela sempre inalcançável, né? Porque sempre vai ter algo além, cara, sempre vai ter algo acima. E é justamente por isso que eu acredito que o luciferianismo abre a mente das pessoas, né? Essa questão de questionar sobre tudo, questionar sobre a vida, ela desperta bastante a consciência, porque a gente entende que a fonte disso tudo, né? A fonte que obriga as coisas a serem desta maneira, ela é inalcançável, né? Ela é inalcançável justamente porque ela se sustenta às custas dessas falcatruas, dessas falsidades que existem na sociedade e no interior da consciência humana, né? Então, não estou querendo dizer que as pessoas são obrigadas a fazerem X coisas ou alguma coisa em específico, mas eu acredito que quanto menos a gente ficar perto da grande mídia, quanto menos a gente ficar perto
de pessoas comuns. Quando eu digo pessoa comum, estou querendo dizer, sei lá, parentes que não agregam em nada, amizades vazias, né? Que gostam das mesmas coisas que todo mundo gosta, né? Pessoas que não tem nenhum tipo de assunto inteligente para trocar com a gente. Isso só serve para fazer com que a nossa mente, com que a nossa consciência degrada cada vez mais, né? Abaixe cada vez mais de nível e faça com que a gente nos torne piores pessoas, né? Piores indivíduos ao invés de indivíduos mais despertos, né? Então é por isso que eu não gosto, cara, de, sei lá, escutar músicas popularescas, ficar muito ligado, ser fanático por série, por esporte, série, esporte, sei lá, cultura pop no geral, cultura nerd, né? Porque isso tudo é ferramenta de controle, né? A gente percebe que uma novidade ela tem o poder de causar um choque social tão grande que você sai na rua, você vê todo mundo comprando a mesma coisa, você vê todo mundo aderindo a tal comportamento, todo mundo compartilhando a mesma coisa, né? Os mesmos memes, o mesmo tipo de roupa, o mesmo sapato, sei lá. Isso é algo completamente patético, inútil, que não agrega em nada, né? E no fundo faz com que a gente acabe ficando cada vez mais cegos, né? Então eu acredito que um dos caminhos para contornar essa mediocridade, né, é a perca do preconceito, né? A perca do preconceito para fazer a gente consumir cultura de verdade, né? Consumir coisas viscerais que são feitas com essência e que são feitas sem o objetivo de se tornarem unicamente produtos, né? Porque é ali que tem realmente um peso, digamos que, entre aspas, da alma humana, né? Ali existe uma expressão genuína de sentimentos e emoções que consegue fazer com que a gente compartilhe melhor com o próximo nossas emoções mais íntimas, nossas ideias mais revolucionárias, né? Porque a gente percebe que tudo que é revolucionário no começo sempre é marginalizado, as pessoas tratam como se fosse algo de outro mundo, né? As pessoas que criam coisas mais revolucionárias são vistas como malucos, cara. Malucos, como pessoas que estão com o demônio, né? Porque é sempre assim, cara, na cabeça da sociedade, né? Sociedade corrompida pelo cristianismo e pelos valores abraâmicos, né? Tudo é visto como coisa do diabo, cara, né? Porque essas pessoas, elas são cordeiros, cara, são ovelhas, né? São pessoas que são adestradas pelo sistema, né? Então elas já estão com aquilo fixado na mente, né? O que é certo, o que é errado, né? O que é o estilo de vida correto a ser seguido, né? E elas não se permitem pensar além disso. Então fica a reflexão, né? Claro, não estou falando que melhores condições de vida não sejam úteis para a sobrevivência aqui nesse mundo, né? Pelo contrário, eu sou a favor da pessoa buscar a melhor condição de vida possível para ela, individualmente. Mas ela não pode se esquecer que isso não significa nada, né? Não significa nada no nível de consciência, né? Até porque o que importa de verdade não está no campo da matéria, e sim no campo das ideias. Esse é o vídeo.